Olá, mulheres livres! Vamos hoje para o nosso primeiro vídeo nesse novo canal onde vamos falar da palavra de Deus, vamos conversar sobre o Senhor. E já vem um tempo, tem 3 semanas que eu tinha que entregar essa mensagem, mas não deu certo. E Deus me tocou para eu mudar o meio de canal. Mudei o meio de canal, vim para o YouTube. Acredito que a visualização vai ser bem menor, mas senti algo do Senhor e vir pra cá pro YouTube e vou fazer. Só um minuto, Alexa, abaixar. Gente, esses dias está sendo bem difícil porque vem muita resistência para eu continuar com os vídeos. Sem ânimo, sem segurança, eu tava vendo os meus vídeos antigos e senti aquela alegria, aquela firmeza em falar da palavra de Deus. E esses dias, essas 3 semanas que eu fiquei sem fazer, já veio um enfraquecimento nesse lugar de eu falar, vozes sussurrando contra isso, para me causar insegurança. Mas se eu não fizer, mesmo sem a segurança de antes, mesmo sem aquela mesma unção que eu estava antes, eu não vou conseguir sair dessa paralisia que eu sinto que eu me encontro ainda, mas já saindo numa paralisia. Vou sair pelo nome de Jesus. E não tô conseguindo, não sei dizer porquê. Mas hoje vim com a fé, com a coragem, com a força do Senhor entregar essa palavra. E a palavra que Deus me entregou foi a seguinte: não busque a perfeição externa, e sim a interna. Mas eu quero colocar, não busque a perfeição só externa, e sim a interna, porque o que importa é a interna. E onde me veio esse esclarecimento foi numa conversa que eu tive com a moça que trabalha aqui comigo há um mês atrás, onde a gente estava falando sobre estética, né? Como nós, seres humanos, nos preocupamos tanto com estética. Ela estava comentando com a moça, gosta de rapar esses cabelinhos aqui. Isso porque incomoda, tudo bem, mas a gente está em busca da perfeição constantemente. A gente faz a sobrancelha porque não gosta de ver um fiapinho fora do lugar. A gente nos cuida esteticamente porque queremos alcançar uma perfeição que acredito que muito pela rede social veio para nós, a questão perfeitinha, o corpo perfeitinho, o rosto perfeito, o cabelo perfeito, o dente perfeito, e tudo bem nos cuidarmos, isso não é o problema. Mas isso se torna o problema quando nós estamos preocupados só com essa parte externa, onde tudo externo está impecável e o interno não tem nada. Quando vai poder sair algo, não sai nada. Não sai nada além de coisas que não são edificantes, que não são coisas do Senhor, que não são coisas que glorificam ao Senhor. E em nenhum momento Deus fala que não devemos cuidar do nosso corpo. Na verdade, Ele diz que devemos cuidar do nosso corpo. Mas quando isso se torna a única coisa que fazemos mais do que o resto, isso se torna um problema. Devemos cuidar tanto do nossa estética, fazer nossas unhas, fazer as nossas sobrancelhas, fazer algo no sorriso para ficar mais bonito, as ruguinhas, que inclusive eu tô querendo fazer uma coisinha para as ruguinhas que já está me incomodando. Mas nós não podemos deixar de esquecer, nós não podemos esquecer de cuidar do interno. Então, com essa mesma disciplina que temos, essa cronograminha que temos para cuidar do nosso estético, temos também que cuidar do nosso espiritual. Tirarmos tempo para ler a palavra de Deus, tirarmos tempo para orar, tirarmos tempo para ir para a igreja. Não só isso, mas ter uma comunhão com o Senhor no nosso secreto, ler a palavra, porque é a palavra de Deus que vai nos transformar. Nós fazemos as coisas estéticas, né, para nos deixar bonitos esteticamente, até uma coisa meio controvérsia, porque eu trabalho com a estética e não é o problema cuidar. O problema é quando isso se torna só isso que nós cuidamos e esquecemos de cuidar do interno, que o que importa é o que fazemos, o que importa é o que está saindo de nós. O que importa é o que estamos derramando para o outro e não só o que está por fora. Porque o por fora, quando morrermos, a terra vai comer e não vai restar nada, que vai ficar o Espírito Santo do Senhor, que vai ficar a nossa alma que foi trabalhada, que foi melhorada, que foi purificada pelo poder do Senhor Jesus Cristo, pelo poder da sua palavra. Então, que possamos entender que o externo sim podemos cuidar, mas não devemos cuidar só disso.
que possamos buscar a perfeição interna, né? Queremos estar sempre impecáveis em tudo, não só no nosso estético, mas em tudo à nossa volta. E tudo bem gostarmos de coisas bonitas, tudo bem queremos deixar as coisas belas, porque isso também glorifica a Deus, né? Estarmos cuidados, deixar os lugares lindos, organizados. Mas quando isso se torna só o que fazemos e não tiramos o tempo para cuidar do que está dentro de nós, para nutrir o nosso espírito, isso já é algo que não glorifica a Deus. Acaba que todas as outras coisas se tornam um Deus na nossa vida. A gente tira tempo para todas essas coisas, mas esquecemos de tirar o tempo que seria o que deve ser o mais importante, que é em estar em comunhão com o Senhor, estar lendo a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que vai... Deixa eu só arrumar aqui, gente. Porque é a palavra de Deus que vai nos transformar. Então, que como mulheres, possamos sim ser mulheres vaidosas na medida do possível, na medida que seja saudável, sem nos compararmos, bonitas, esteticamente arrumadas, belas, cuidadas, mas que quando alguém vir conversar conosco, ou as pessoas vendo a nossa ação, que isso não seja só uma futilidade, uma beleza que cuidamos por futilidade. Dentro de nós não tem nada que glorifica a Deus, não tem nada que vai sair para edificar o nome do Senhor, não tem nada que vai salvar alguém talvez de algo que Deus usar a nossa boca para falar com alguém. Então a beleza sim é importante, mas que hoje possamos buscar mais a perfeição interna e não a externa. E me veio essa reflexão, me veio essa revelação do Senhor, eu lendo uma passagem, e ontem eu, numa oração que eu fiz com umas amigas, pensando, meu Deus, será que amanhã grava esse vídeo? A minha amiga que leu a passagem ontem falou sobre algo que tem a ver com o que eu tô falando, e foi a confirmação de Deus que era isso mesmo que eu tinha que falar. Ai, gente, a câmera tá caindo toda hora, eu tô com medo de mexer e piorar tudo. Vamos ver se fica. Então vamos lá, que eu vou ler a passagem aqui pra vocês, onde vem essa revelação, e a gente vai vendo na palavra de Deus tudo isso aqui que eu acabei de dizer pra vocês. Não é algo que saiu da boca de Linda, mas é algo que a palavra de Deus revelou e pode revelar para você também. Basta a gente buscar a palavra de Deus, que ela vai nos revelar grandes coisas. Aqui tá toda a verdade. A palavra de Deus fala: conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. E o objetivo do canal é nos libertarmos das amarras desse mundo, é nos libertarmos de tudo aquilo que o mundo diz ser importante, porque o mundo diz ser importante ter grandes coisas, coisas bonitas, coisas chiques, tudo para tirar uma foto, tudo pra gente, às vezes não é nem exibir, mas se torna tudo um clique. E quando a gente vê o nosso interno, que é o mais importante, a nossa alma não está sendo cuidada, nós não estamos derramando aos pés do Senhor para Ele fazer a obra em nós, porque estamos aqui no mundo em busca de salvação e não em busca de perfeição externa. Não que isso não possa existir, a gente se cuidar, querer estar bonita, querer estar bem com nós mesmos, isso não é o problema, mas como eu falei, o problema é quando isso se torna a única coisa que a gente faz e deixamos de cuidar do que está aqui dentro. Vou ler aqui para vocês, em Isaías 32, diz assim, do 9, eu vou ler do 9 ao 15. Ouçam, mulheres negligentes, prestem atenção, vocês que são arrogantes. Em breve, pouco mais de um ano, vocês presunçosos ficarão apavorados. Suas plantações de frutas nada produzirão e não haverá colheitas. Tremam, mulheres negligentes, deixem de lado sua arrogância. Arranque suas lindas roupas e vistam-se de pano de saco. Batam no peito em lamento por suas belas propriedades e videiras frutíferas, pois suas terras ficarão cobertas de espinho e mato. Seus lares alegres e suas cidades felizes desaparecerão. O palácio será abandonado e a cidade sempre agitada ficará vazia. Jumentos selvagens andarão soltos e rebanhos passarão nas fortalezas e nas torres vigias, até que por fim o Espírito Santo seja derramado dos céus sobre nós. Aqui, gente, essa passagem no contexto, é uma época onde o povo de Israel estava só se preocupando com as coisas terrenas e se afastaram do Senhor. Eles estavam preocupados apenas com belas colheitas, coisas fartas, belos palácios,
festas, agitações, e eles não estavam obedecendo a palavra de Deus, obedecendo o mandamento do Senhor, e eles se afastaram do Senhor. E essa passagem aqui diz que isso tudo acabará, isso tudo ficará vazio, que nada restará. E o que por fim vai restar é o Espírito Santo que será derramado sobre nós, como quando Jesus voltar. Então, aqueles que não andaram conforme a palavra, aqueles que não nutriram também, que não embelezaram também o Espírito, esse Espírito Santo não poderá ser derramado, será derramado para aqueles que buscaram nutrir, cuidar, embelezar. Aqueles que se desviaram e não cuidaram do mais importante, que é o Espírito, no fim dos tempos não terá a vida eterna, não terá as palavras de vida eterna. Então, que nós, como filhos do Senhor, possamos ser exemplo para as pessoas na terra de que sim, é importante cuidarmos de nós, da nossa aparência, do nosso corpo, da nossa saúde, mas mais importante é nutrirmos o Espírito, é vivermos para glorificar o nome do Senhor, porque no final o que será derramado sobre nós vai ser o Espírito do Senhor, é o Cristo que virá do céu, e Ele não nos perguntará qual roupa que a gente vestiu, qual a marca da roupa, qual cor de cabelo pintamos, qual unha a gente fez, o quão bom a gente deixou o nosso corpo, o quanto emagrecemos, ou quanto engordamos para quem precisa engordar um pouquinho, o quanto a gente fez de cirurgias plásticas, o quanto nós fizemos de clareamentos, o quanto a gente cortou o cabelo. Não é isso que o Senhor vai nos perguntar. Ele diz na palavra dele que quando eu tive fome, você me deu de beber. Ele vai perguntar, né? Porque tem uma parábola que fala que quando negamos essas coisas, estamos negando para o Senhor. Então fala assim, se eu te pedir fome e você me deu de beber, foi para mim que você me deu. Se eu te pedir comida e você me deu, foi para mim que você me deu. Então, tudo aquilo de bom que a gente faz para o outro, a partir de nós estamos fazendo para o Senhor. E como a gente vai conseguir fazer esse tipo de coisa? Porque nós, como seres humanos, somos seres humanos que pensamos muito em nós. Então, como nós vamos conseguir pensar mais no próximo, ou não só mais no próximo, mas pensar também no próximo e não só em nós? É nutrindo o Espírito. E como vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso lendo a palavra de Deus, tirando tempo em oração, meditando na palavra do Senhor. E, gente, e a palavra de Deus fala que Jesus, ele não era um homem belo aos olhos, de aparência bela. Ele veio nessa forma, num formato mais humilde, no formato não tão belo aos olhos, não tão bonito esteticamente, não tão bonito ao se olhar, para dizer que o que não importa não é isso. O que importa é as suas obras, e Cristo, por ele não ter sido belo esteticamente, fala aqui, eu vou ler para vocês a passagem que fala. Tem a passagem que fala em Isaías também. Isso é para mostrar que o mais importante são as obras, e mesmo ele não tendo nada extraordinário, ele entrou na cidade onde ele seria crucificado em um jumento. Então, assim, ele pegou do mais simples, tudo do mais simples, para mostrar que isso não quer dizer nada para o reino do Senhor. O que quer dizer são as obras. E ele foi seguido por multidões, e não pela estética, e não pelo exterior, mas por aquilo que estava nele, que era o Espírito Santo, que era o Deus vivo. Ele era Deus vivo aqui na terra. Então, Jesus veio dessa forma também para nos mostrarmos que isso não é o mais relevante, é as suas obras que contam. E como podemos ter boas obras? É nutrindo o nosso espírito. E como podemos nutrir o nosso espírito? É lendo a palavra de Deus. Isaías 53, falando aqui da aparência, diz assim: porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura. E olhando para ele, não havia boa aparência para os que desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens de dores, experimentando nos sofrimentos, e como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Aqui diz, né, eu li até um pouco mais, mas aqui tá falando em Isaías de Jesus que ainda viria. Então não tinha uma boa aparência, não era algo que olhássemos e iríamos ter algo desejável a se olhar em questão da aparência, mas muitos o rejeitou porque ele era o contrário de tudo aquilo que o povo daquela época esperava que ele seria. Ele foi o contrário, mas ele foi
perfeito nas suas obras, fez curas, libertações, fez tudo de mais maravilhoso, ele doou, ele lavou os pés. Então foram as ações dele que vieram pessoas até ele, porque não queria o estético, não queria a aparência, não queria ele estar andando não no jumento, mas no cavalo mais chique daquela época, o melhor cavalo, a carroça mais linda. Não foi isso. Então Jesus Cristo, ele veio no mundo da forma mais humilde, e nada de belo esteticamente tinha nele, mas ele era belo e perfeito por dentro, para ser para nós um exemplo. Então, como mulheres que queremos ser cada dia mais livres dos padrões do mundo, das comparações, nós possamos ser como Cristo e nutrir aquilo que está em nós para podermos fazer as obras que Cristo fez, porque ele fala que podemos fazer obras ainda maiores. Mas isso vai depender da nossa fé, da nossa santificação, da nossa entrega, e não pela nossa mão, mas pelo poder do Espírito Santo que foi derramado sobre nós. Aqui eu acredito também que o Senhor acabou de me dar uma revelação de que esse Espírito que será derramado sobre os céus já é o Espírito que veio, e não só a vinda de Jesus. Então, o Espírito já foi derramado. Mas vai vir o Cristo para buscar a sua igreja, buscar aqueles que o adoraram, buscar aqueles que andaram conforme a sua palavra, porque quem não andar será destruído, acabará, porque isso aqui acaba, o que é eterno é o nosso espírito. Nós teremos um corpo diferente deste corpo, não será esse corpo. Então, para a gente poder desfrutar da alegria da vida eterna, que a gente cuide do que é mais importante, que é o nosso externo, que possamos buscar mais a perfeição interna e não a externa. Vai ser difícil alcançarmos a perfeição porque somos pecadores, mas Cristo, o poder de Deus, nos dá essa capacidade de sermos melhores a cada dia, um pouquinho perfeitos a cada dia, um pouquinho mais parecido com Cristo. Não vai ser de uma hora para outra, vai ser cada dia nós largamos as coisas do mundo e buscando mais as coisas de Deus. Então isso quer dizer que eu não tenho que cuidar mais de mim, não, mas entender que nutrir só isso, teremos só isso. Se nutrirmos só a carne, a beleza da carne, seremos só bonitos por fora, e por dentro não teremos a beleza do Evangelho, a beleza de Deus, a beleza da palavra de Deus, a beleza dos atos que o Espírito Santo nos capacita a fazer pelo próximo, porque é muito bom amar como Deus amou, doar como o Senhor doou. É bom a gente se sentir, quando a gente faz uma bondade para alguém, a gente se sente bem. Não sei se vocês já perceberam isso. Então, que a gente possa se preocupar mais com esses frutos que vêm de dentro, o amor, a mansidão, o equilíbrio, tudo aquilo que vem de bom para a gente derramar sobre os outros. E, lógico, cuidarmos da nossa estética, porque eu vou ler uma passagem também que fala sobre isso. Mas que isso não seja o mais importante. Olhei aqui para vocês, em Lucas 11, que fala também sobre isso, Vamos lá. Então o Senhor lhes disse: vocês fariseus têm 11:39. Vocês fariseus têm cuidado de limpar o exterior do corpo e do prato, mas estão sujos por dentro e cheios de ganância e perversidade. Tolos, acaso Deus não fez tanto o interior como o exterior? Portanto, limpe o interior, dando ofertas aos necessitados, e ficarão limpos por completo. Então, olha aqui para vocês verem, gente. Deus fez o exterior e o interior, então já entra naquela questão de que não devemos fazer isso. E aqui o Senhor fala, então limpe o interior. Então quer dizer que ele falou que não é importante a gente limpar o exterior. Limpar aqui pode ser cuidar, nos ficar bonita, nos sentir belas, nos cuidarmos de forma honrosa ao Senhor e não de forma exuberante. Então aqui não anula nenhuma coisa e nem outra, mas diz que a importância do interno também ser cuidado. Isso é como a gente ofertando para aqueles que necessitam, a gente tendo boas obras, porque a aparência só não importa. Só a aparência não importa. Podemos ser lindos por fora, mas se não estivermos em comunhão, em santificação, em leitura da palavra e deixando também, embelezando a nossa alma, o nosso espírito, não iremos alcançar a vida eterna, como eu já falei aqui inúmeras vezes. Então, vou ler mais uma passagem que diz muito sobre isso aqui, tudo que eu tô falando. Que não é que a gente não pode cuidar do corpo.
Mas o mais importante é o que está dentro. Ó, vou ler para vocês Mateus 15. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comecem a lavar as mãos, isso não contamina o homem. Olha de novo, gente, como é que Deus falou. Deus, obrigado, glória a Deus, aleluia. Novamente, a gente preocupado só em ter as mãos limpinhas, o externo, tudo perfeitinho, com medo disso nos contaminarmos ou para mostrarmos algo, né? Algo, mas se dentro não tiver coisas boas, nada adianta. O que contamina o homem são as palavras, as coisas do mal, os pensamentos ruins, as coisas ruins que nos contaminam. Então a boca fala do que procede o coração. Então do que está sendo, do que nós estamos sendo cheios hoje? O que estamos cuidando? Porque se estivermos cuidando só do estético, aqui dentro vai estar feio. E quando abrirmos a nossa boca, será coisas que só contaminam o próximo e a nós mesmos. Mas quando a gente busca orientação do Espírito na palavra de Deus, orientação na palavra de Deus, quando a gente abrir a boca, vai sair coisas do Senhor, porque não vem de nós, vem do Espírito de Deus. Então, como que a gente pode falar coisas que vêm de Deus? Tendo um momento de intimidade com o Senhor. Não tem jeito, não tem jeito, porque a nossa natureza é pecaminosa. Se deixarmos de nutrir aquilo que nos faz ser melhores nesse mundo, que é o Espírito Santo, que já foi derramado sobre nós, que não éramos dignos, mas pela morte de Cristo nos tornamos dignos, para fazermos obras ainda maiores para o Senhor, em nome de Jesus, em nome de Deus, para glorificar o nome do Deus Todo-Poderoso, temos que cuidar do interno, gente. Então, que hoje, como mulheres livres, nós possamos cuidar do interno também, buscar a perfeição interna, não só a perfeição externa, porque tudo isso aqui vai passar, mas as palavras de Deus jamais passarão. Aqui na palavra de Deus fala: acaso, 1 Coríntios 6, 19 diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço, portanto glorifique a Deus com o seu próprio corpo. Aqui essa passagem diz que devemos também glorificar a Deus com o nosso corpo, ou seja, não é que não devemos cuidar do corpo e só do espírito, é que devemos cuidar de ambos de forma equilibrada, mas entendendo que o que mais importa é aquilo que está dentro de nós e não aquilo que está fora, não aquilo que é o corpo, porque o corpo também é para glorificar a Deus, mas o que mais importa não é só o corpo, e sim o que está saindo de dentro de nós. Então o que sai de dentro de nós é a partir da nossa alma e do nosso espírito. O Espírito Santo faz a nossa alma ser mais bela, mais limpa, mais linda, que para dar coisas, frutos do Espírito. Mas se não nutrimos o Espírito também, buscarmos a perfeição, a estética espiritual, nada mais importa. Então que possamos buscar hoje a estética espiritual e não só a estética do corpo, porque isso vai passar, esse corpo vai morrer e o que vai ficar vai ser aquilo que fizemos para a honra e glória do Senhor. E se estivermos tendo uma estética espiritual bonita, ou seja, sendo cuidada, tirando tempo de cuidado, nós alcançaremos a vida eterna e ganharemos um novo corpo, um corpo totalmente diferente desse. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para ler para vocês. Vou ler só mais um, que é Coríntios 10, 31, que diz assim: portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, tudo que a gente faz é para a glória de Deus. Então, cuidar do nosso corpo tem que ser para a glória de Deus, mas isso não ser o foco, porque o mundo vai passar, mas a palavra de Deus jamais vai passar. Não é isso, mulheres livres? Estou muito feliz que eu consegui fazer esse vídeo. Deus veio falando comigo a todo tempo aqui, falando mais coisas para eu falar para vocês. Eu estou muito feliz, quase emocionada, porque o inimigo quis me paralisar, mas o Senhor é maior e eu vou voltar com o meu glow novamente, o meu brilho, porque eu estou passando por um momento de muita opressão, de muita batalha, que é muito louco, ninguém vai entender, só quem passa que entende. E tá difícil,
mas Deus me deu a força e eu estou aqui hoje falando com vocês para a honra e para a glória do Senhor. Que esse vídeo alcance uma vida importante, que se Deus mandou, algum motivo Ele tem para fazer esses vídeos. Talvez é só para eu depois ficar vendo, para eu não me desanimar na caminhada, não deixar minha baixa autoestima me dominar e achar que eu não consigo nada. Sozinha realmente eu não consigo, mas com Deus eu posso todas as coisas. Como diz, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Não sei o motivo desse canal, mas só estou seguindo em obediência. Então vamos fazer uma oração só para entregar esse dia, esse momento que foi muito especial e muito lindo. Senhor, meu Deus, muito obrigada, meu Pai, por ter me entregado de novo essa palavra e falado novamente, Pai, o que o Senhor queria que eu falasse. E eu não estava conseguindo, Senhor. Obrigada, Pai. Que essa palavra entre no coração de cada pessoa que está ouvindo e também na minha, Pai, para produzir bons frutos, Pai. E nos ajude como mulheres que te amam, Pai, e querem te seguir. Nos ajude, Pai, a importar também com o interno e não só com o externo, Pai. E que o interno seja a primeira coisa da nossa checklist do dia, Pai. Na nossa rotina, que seja cuidar do nosso espírito, cuidar da nossa comunhão, da nossa intimidade contigo, meu Pai. Nós te agradecemos por mais um dia, por mais um momento, Pai, por mais uma palavra, que o Senhor sempre fale conosco através da sua palavra, que é viva e eficaz, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, mulheres livres. Até semana que vem, se assim o Senhor permitir, e Ele vai permitir, e que a gente possa vencer todo medo, toda opressão, todo desânimo, porque nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Aleluia, glória a Deus. Beijinho!